Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jacó teve uma experiência com Deus em sonhos, que inicia a transformação de seu caráter moral e espiritual, e agora o patriarca tem uma experiência pessoal, face a face com Deus, que vai mudar a sua vida para consolidar a promessa de Deus a Abraão e a Isaque como herança para ele, tornando-se então o terceiro patriarca dos israelitas, restaurando-o de um homem enganador para um homem de honra. Nesta lição de número 11, vamos identificar a sequência dos acontecimentos relativos ao casamento e à constituição da família de Jacó em seu ponto número 1. No ponto número 2, veremos como se realizou a prosperidade de Jacó em Padã Arã. No ponto número 3, conheceremos como se deu o retorno de Jacó à sua terra. E, finalizando o nosso estudo, veremos como Jacó luta com o anjo e recebe a bênção do Senhor. Item número 1 da lição: o casamento e a constituição da família de Jacó. Jacó, depois de ser abençoado por Isaque, seu pai, parte para Padã Arã e lá se casa com Lia e Raquel, filhas de Labão, seu tio, e constitui uma grande família com 12 filhos e uma filha. Vamos, neste primeiro ponto desta lição, identificar a sequência dos acontecimentos relativo ao casamento e à constituição da família de Jacó. E agora eu solicito aos alunos e às alunas que leiam todo o capítulo 29 e todo o capítulo 30 do livro de Gênesis, para que possam acompanhar todos estes acontecimentos relativos a este ponto número 1 da nossa lição. A constituição da família de Jacó. Jacó ele chega ao poço de Harã, em primeiro lugar, partindo lá da sua terra Canaã. Jacó chega em um poço em Padã Arã e se encontra com pastores de ovelhas que estavam a esperar a reunião de todos os rebanhos na região, para dar de beber água a todas as ovelhas. Jacó lhe pergunta aos pastores se conheciam Labão, seu tio, no que responderam que sim, e que a sua filha Raquel, pastora de ovelhas, estava a chegar com o rebanho de Labão. No segundo acontecimento, Jacó se encontra com Raquel, sua futura esposa. Raquel chega ao poço e é vista por Jacó, que imediatamente remove a pedra que tapava o poço e deu de beber água ao rebanho. Depois beijou Raquel, emocionado chorou e se apresentou a ela como seu parente, dizendo que era filho de Rebeca. Labão então vai ao encontro de Jacó, lhe dá um abraço e um beijo e o leva para sua casa. Jacó conta os acontecimentos de sua viagem a Labão e recebe deste a proposta de receber um salário pelos seus serviços. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Jacó então propôs trabalhar 7 anos servindo a Labão para ter Raquel, a quem amava, como sua esposa. Labão concordou e Jacó serviu por 7 anos por amor a Raquel. No ponto 3, ou no acontecimento de número 3, Jacó é enganado por Labão. Jacó, tendo trabalhado 7 anos, pede a Labão a Raquel para ser sua esposa, no que concordou Labão.
Labão realizou um banquete e no final da noite conduziu Lia, irmã mais velha de Raquel, para ter núpcias com Jacó, o qual percebeu pela manhã que havia sido enganado por Labão, que entregou-lhe Lia em lugar de Raquel como esposa. Labão, tendo sido indagado por Jacó porque lhe havia enganado, Labão disse que em sua terra era costume não se dar a filha mais nova em casamento antes da primogênita, no caso, Lia. Labão propôs então que Jacó o servisse mais 7 anos por Raquel, no que concordou Jacó por amor a Raquel. Serviu Jacó por mais 7 anos a Labão e então casou-se com Raquel. No ponto número 4 daí dos acontecimentos, os 12 filhos e a filha de Jacó. Teve Jacó 12 filhos e uma filha, a saber, de Lia, que era a filha mais velha de Labão, teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Bila, serva de Raquel, tiveram como filhos Dan e Naphtali. Ou seja, no caso aqui, Jacó e Bila tiveram como filhos Dan e Naphtali. De Zilpa, serva de Lia, tiveram Gade e Assê. E de Raquel, José e Benjamim, este último nascido depois da saída de Harã. Portanto, aí são os acontecimentos narrados no capítulo de número 29 e no capítulo de número 30 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 26 do capítulo 30. No item 2 da lição, vamos falar sobre a prosperidade de Jacó em Padã Arã. Jacó, depois de trabalhar arduamente nas terras e propriedades de Labão, este prosperou, se enriquecendo consideravelmente. Porém, agora chegará o momento de Jacó prosperar no aumento de seus próprios rebanhos e bens materiais. Neste segundo ponto da lição, veremos como se realizou a prosperidade de Jacó em Padã Arã, ao qual também se enriqueceu abundantemente. Nós já estamos aqui em Gênesis, capítulo 30, versículos 27 ao 43. Vamos aos acontecimentos. Labão faz um novo pacto com Jacó. Labão faz uma proposta salarial para Jacó continuar trabalhando para ele, reconhecendo que o Senhor o fizera prosperar por amor a Jacó. Entretanto, Jacó deseja ter uma independência econômica de seu sogro e faz uma proposta a Labão dizendo-lhe: "Não me dê coisa alguma", respondeu Jacó. "Voltarei a cuidar de seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim. No futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder, alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados." Labão concordou com esta proposta. Como segundo o acontecimento desta prosperidade de Jacó em Padã Arã, Jacó ele se enriquece. Jacó astutamente pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plântano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época,
Do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico. Ou seja, Jacó, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Esta história está narrada em Gênesis capítulo 30, do versículo 27 até o versículo 43. No item número 3 da lição, vamos falar sobre o retorno de Jacó à sua terra. Com a família já constituída e tendo acumulado bastante riquezas, Jacó resolve voltar para sua casa com Lia, com Raquel, suas 2 esposas e seus filhos. Entretanto, sofre uma perseguição de Labão, mas após firmar um pacto com seu sogro, ele retorna para casa em segurança. Neste terceiro ponto da lição, veremos como se realizou o retorno de Jacó à sua terra. Isto está narrado em Gênesis, capítulo de número 31, versículos 1 ao 55, e Gênesis 32, versículos 1 e 2. E aqui eu reitero para que os alunos e as alunas leiam os capítulos 29, 30, 31 e 32 de Gênesis para um acompanhamento desta aula. Quanto aos acontecimentos, nós temos aí 4 acontecimentos. O primeiro é que Deus manda Jacó retornar à terra de Canaã. Acusado então pelos filhos de Labão de ter se enriquecido e enganado a Labão, e vendo Jacó que o seu sogro estava extremamente descontente com ele, o Senhor veio a Jacó e lhe disse: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó fala para Lia e Raquel como se enriquecera, abençoado pelo Senhor, e que Labão estava descontente com ele. Jacó então sai de Padã-Arã com toda a sua família, filhos e seus bens, e vai para a terra de Canaã, conforme ordenara o Senhor, voltando para casa sem avisar a Labão. Raquel leva consigo, embaixo da sela de seu camelo, os ídolos de Labão, seu pai. No acontecimento número 2, Labão persegue atrás de Jacó. Ao terceiro dia da partida de Jacó, Labão, avisado da fuga de Jacó para a terra de Canaã com toda a sua família, saiu-lhe ao seu encalço e em 7 dias alcança a Jacó na montanha de Gileade. Deus em sonhos diz a Jacó: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Labão pergunta a Jacó por que saíra escondido de Padã-Arã com suas filhas e netos, sem dar-lhes uma despedida, e então revela o que Deus lhe dissera, para não falar bem e nem mal a Jacó, e em seguida pergunta-lhe por que haviam furtado os seus ídolos, ou seja, os deuses de Labão. Jacó respondeu que teve medo de Labão, tomar-lhe à força as suas filhas, e que aquele e aquela de sua família que tivesse furtado os seus ídolos
fosse levado por Labão. Porém, Jacó não sabia que Raquel estava com os ídolos. Labão vasculhou nas tendas e nada encontrou. Raquel não se prontificou a descer do camelo, dizendo que estava no tempo das regras das mulheres, e assim Labão não achou os seus ídolos. Então Jacó, ele faz um retrospecto a Labão do que passara de sofrimento e engano por 20 anos na casa de Labão, e que sob a proteção do Senhor conseguiu superar todos os obstáculos e ser abençoado em tudo pelo Senhor. No terceiro acontecimento, Labão faz um pacto com Jacó em Galeade. Labão faz uma aliança com Jacó, tendo este erigido uma coluna de pedras, a qual chamou de Galeade e Mispa. Labão então manifesta os termos da aliança, dizendo a Jacó que ele não maltratasse Lia e Raquel e nem tomasse outras mulheres em casamento. E ainda fez um acordo de não agressão mútua entre eles. Jacó e Labão ofereceram sacrifícios ao Senhor diante da coluna de pedra, que foi um altar erigido, e cada um partiu então para a sua casa. No quarto acontecimento, Jacó se encontra então com os anjos de Deus em Manaim. Jacó, no caminho de volta para casa, ele se encontra com os anjos de Deus e disse: este lugar é o acampamento de Deus, e denominou aquele lugar como Maanaim, o acampamento de Deus. No quarto ponto da lição, Jacó luta com o anjo e recebe a bênção do Senhor. Depois de uma ferrenha luta com o anjo, Jacó é abençoado pelo Senhor, inclusive com a mudança de seu nome. Iniciando então uma nova vida, passando do estigma de enganador para um homem de honra. Veremos neste quarto ponto da lição a luta de Jacó com Deus e a bênção do Senhor sobre ele. Isto está narrado no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículos 3 ao 32. Vamos agora aos acontecimentos. O primeiro acontecimento é que Jacó envia mensageiros a Esaú. Já chegando em Canaã, Jacó envia mensageiros a Esaú, comunicando sobre os acontecimentos de 20 anos que passara nas terras de Labão em Padã-Arã. Os mensageiros, eles retornam a Jacó, dizendo-lhe que Esaú estava a caminho por 400 homens para se encontrar com ele. Jacó teve medo e dividiu a sua caravana em 2 grupos, uma à frente da outra, buscando preservar pelo menos um deles, caso fosse atacado por Esaú. Jacó então ora ao Senhor, pedindo proteção para si e para sua família diante de um possível ataque de Esaú, invocando a promessa de Deus para ele e sua descendência. Então Jacó separou um presente de seu rebanho para o seu irmão e entregou aos seus servos para entregar a Esaú. Este presente era constituído de várias cabras, ovelhas, camelos. No segundo acontecimento, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Jacó estava no acampamento. Então, tomou as suas 2 mulheres, 2 servas e todos os seus filhos e transpôs o val de Jaboque à noite, e ficou ele só. Jacó, por toda aquela noite, até o romper do dia, lutou com um anjo.
que buscava se soltar de Jacó. E Jacó não permitia agarrado a este anjo. O anjo então toca na articulação da coxa de Jacó, deslocando a junta de sua coxa. Mas mesmo assim, Jacó não solta o anjo, enquanto não fosse abençoado por ele. O anjo então muda o nome de Jacó para Israel, que quer dizer príncipe, pois Israel naquela noite lutara com Deus e prevalecera, buscando então a sua bênção. Israel então deixa definitivamente a condição de ser enganador para ser um homem de honra. Jacó quis saber o nome de Deus, porém o Senhor não revelou e ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Jacó atravessou Peniel e manquejava de uma coxa. Vamos agora ver alguns aprendizados destes acontecimentos na vida de Jacó. Nós separamos pelo menos aqui 4 aprendizados, mas temos muito mais, porque o texto é muito extenso. Então, o primeiro é que o que plantamos é o que colhemos em nossos pensamentos e ações diante de Deus e da sociedade. Jacó, ele plantou o engano e colheu o engano. Quando enganou seu pai, Isaac, e foi enganado pelo seu tio Labão, quando lhe deu a filha mais velha em lugar da filha mais nova, Raquel, a quem ele amava. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Jacó enganou e foi enganado em suas relações familiares, especialmente por falta de olhar, vigiar e orar, para ter um alto grau de maturidade espiritual e comunhão com o Senhor. Marcos capítulo 13, versículos 32 e 37, o Senhor Jesus faz essa exortação a nós para olhar, vigiar e orar, quando diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-os a todos: vigiai, vigiai. Terceiro ponto: não podemos negligenciar nossa vida espiritual em hipótese nenhuma, pois isto nos afasta de Deus e nos desvia do propósito de amar e adorar ao Senhor. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 16, diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Isso é Paulo dizendo ao jovem Timóteo. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Portanto, aqui está o cuidado com a nossa vida espiritual. Cuidado este que Jacó não teve.
porque desde que ele partiu da sua terra, da casa de seu pai, de sua mãe, até Padã Arã, somente nestes encontros e experiências espirituais com Deus foi que ele reavivou a sua vida espiritual. E nós não podemos negligenciar nossa vida espiritual de modo nenhum. Por último, o anjo que lutou com Jacó é Jesus. Nos apeguemos inteiramente a Deus. Somente com o coração contrito e arrependido é que somos transformados, restaurados e abençoados pelo Senhor. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O anjo que lutou com Jacó é Jesus, porque o anjo abençoou Jesus, e anjo não abençoa. Somente Jesus é que tem a prerrogativa de nos conceder bênçãos. Nesta lição, aprendemos que Jacó, por meio de um encontro pessoal maravilhoso, face a face com Deus, consolidou sua escolha para ser o herdeiro da promessa abraâmica, restaurando da condição de ser um homem enganador para ser um homem de honra. Este encontro com Deus, face a face, revelou que somente quando encontramos Deus de verdade é que a nossa vida é restaurada. Este anjo que abençoou Jacó é Jesus Cristo, o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador e Senhor. Creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.